Opa, professor Felipe Fontana, então agora a gente vai começar a implementar o primeiro botão aqui, que é o botão que faz, enfim, capturas, né, de posição geográfica, enfim, faz uma interação com o dispositivo, principalmente com o dispositivo GPS, que é o assunto dessa aula de hoje, para que a gente possa armazenar a informação de endereço dentro do cadastro do lançamento, legal? Então eu vou dar uma recapitulada aqui com você, uma recapitulada sobre o plugin de geolocalização, tá? Ele é um plugin que é bastante tranquilo, não tem muita novidade e ele provê informação sobre a localização do dispositivo. Então, na prática, como eu já comentei com você, ele retorna a sua latitude e a sua longitude. Então ele utiliza, né, com certeza aí é o sinal do GPS, mas se você ligar uma coisa chamada localização aprimorada no seu telefone, ele também passa a utilizar informações como endereço IP, Wi-Fi, enfim, outras coisas, até o próprio sinal do seu celular, para que ele possa determinar com uma precisão violenta, tá bom? As coisas. Então, ele é um plugin que você instala normalmente. Eu estou aqui na página de documentação do Ionica, então você tem esse primeiro plugin aqui, que você adiciona uma descrição, só tem uma ressalva que ele pede, se você for utilizar no iOS, para que você adicione isso aqui dentro da sua configuração, legal? Tem aqui o comando do Ionica e tem aqui o comando do npm, em que ele vai instalar a geolocalização. Ele trabalha em todos esses dispositivos e o uso dele é bem tranquilo, né? Então o uso dele aqui basicamente você faz a importação da biblioteca nativa, invoca ele aqui no plugin geolocalization e daí você acrescenta esse método aqui, getCurrentPosition, que ele vai retornar nessa variável aqui as coordenadas de latitude e longitude. Só lembrando também que no momento que o seu dispositivo for utilizar, ele vai pedir permissão para o usuário. Então é interessante deixar o usuário ciente antes, que vai ser uma das assuntos das próximas aulas aí, deixar o usuário ciente com algum tutorial, alguma coisa que eu vou pedir a permissão para usar, mas para capturar o endereço que você tá, para que você possa anexar, tá certo? Tem muitas pessoas que, enfim, têm um certo receio e com razão, né, sobre a privacidade, então é sempre bom deixar as pessoas cientes, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro executar esse comando aqui. É um comando que ele vai adicionar o plugin. Deixa eu só parar aqui meu Ionic. Vou adicionar aqui, vou colocar aqui para localização do lançamento. E aqui é uma descrição, enfim, que ele vai colocar para você. E aqui o meu Ionic vai começar a trabalhar. Aqui então, no caso, ele já adicionou esse plugin para mim. E o próximo passo é eu executar esse comando, que é o comando que faz a instalação da biblioteca nativa. Então, se eu colar o comando aqui, obviamente você vai estar abrindo um terminal aí do Node.js, no caso do Windows, ou se você estiver usando outros sistemas operacionais, vai ter um terminal parecido com o meu. Legal? Então ele terminou de fazer a instalação do Ionic Native. Então também é importante você acrescentar agora ele tem um guia aqui, né? Como você adiciona o plugin ao app Module. Mas basicamente você precisa adicionar essa entrada aqui, geolocalization. Deixa eu pegar o arquivo, no caso seria esse aqui, ó, app module. E ele já tem o plugin do Date Picker, você coloca aqui embaixo, sem problema nenhum. Você vai copiar isso daqui e vai acrescentar nessa área aqui, ó, os providers. Então você adicionou o geolocalization, tá? E agora eu vou na tela New and Try, e nessa tela New and Try vai ser aonde eu vou fazer basicamente a mágica acontecer. Então eu preciso acrescentar novamente isso aqui, essa entrada, venho aqui, acrescento aqui, perto dos usos aqui padrões do sistema, e adiciono esse cara aqui no método construtor. Então vou vir aqui no método construtor, adicionei aqui, e vou colocar aqui como public. Legal? Bom,
adicionei o plugin. O que eu preciso fazer agora? Se você for aqui no método, no HTML e ver o método aqui, ele está chamando um método chamado Open Geolocalization Modal. Né? Então esse Open Geolocalization Modal, o que ele vai fazer para a gente? Ele vai abrir a tela, vai ser um método que vai ter que abrir a tela de localização. Então vou acrescentar aqui, olha só. Então ele começa aqui no view load, ele dá o submit usa o insert. Então eu sempre faço as coisas até por organização de código. Eu aprendi esse macete num livro chamado Código Limpo, do Uncle Bob. Tá? E ele sempre fala o seguinte, olha, sempre acrescente as coisas na ordem de chamada. Né? Então ele está acrescentando aqui o InsertDB, eu vou acrescentar isso aqui na ordem aqui, ó, depois do InsertDB. Legal? Vou colocar aqui. Na verdade, só fazer uma ressalva, desculpa. Tem o load data, né? O load data eu vou colocar aqui de baixo. Legal? Então eu vou fazer esse cara, então agora ele vai ser chamado. Só tem um detalhe que eu quero começar a falar logo, antes que eu esqueça, aliás, que está até aqui nas minhas anotações de aula, que o GPS, por algum motivo, esse plugin aqui chamado Geolocation, ele não funciona quando você utiliza o comando LC no Ionic. Então se eu vier aqui no meu terminal, eu iniciei o Ionic com essa opção aqui de "-lc". O que essa opção de "-lc" faz mesmo? Ele dá o L de Live Reload e ele dá aqui o C de chamadas de console. Então todos os chamadas de console vai estar aparecendo por conta desse C, e no momento que você salva o código, ele recarrega automático no seu smartphone ou no seu emulador por conta do L. Tá? Só que por algum motivo você não pode usar isso aqui. Tá certo? Eu não descobri o motivo, tem uma série de reclamações nesse sentido em fóruns da vida por aí, mas como o nosso objetivo é entregar aplicativo e não ficar sendo cientista de bug, de erros, vamos contornar esse problema, tá certo? É só essa situação aí que a gente precisa ficar atento. Uma vez que a gente está atento com essa situação, então o que eu vou fazer? Copiar esse código aqui e vou adicionar dentro do meu método Open Geolocation Modal, tá? Daí você pergunta, legal, professor, mas como é que eu vou ficar sabendo agora da latitude e longitude que o nosso GPS está pegando? Que normalmente a gente utilizaria aqui um console log, né? Como a gente está utilizando, deixa eu aumentar um pouquinho a letra, aqui a fonte, deixa eu aumentar aqui. Acho que tá bom. Né? Normalmente a gente utilizaria alguma coisa como, por exemplo, o console log. Só que o console log, como eu comentei, ele não vai ser printado no nosso console porque a gente não tem a condição de executar com "-lc. Tá bom? Então, é isso. Ok? Então, a gente vai ter que se virar um pouquinho aqui e a gente vai utilizar um comando chamado Alert Controller. O Alert Controller, ele é algo nativo que a gente já tem aqui do próprio Ionic. A gente já usou isso, aliás, dentro do report. Deixa eu pegar aqui, report, Alert Controller, para fazer aquelas marcações de checkbox, tá certo? Então eu vou aproveitar que ele já está aqui e vou utilizar, tá? Deixa eu clicar aqui, copiei, colei aqui, olha só, saí do report, copiei lá e colei aqui. Estou vindo aqui dar um desculpa, a inclusão, a importação, e importei. Então o Alert Controller está aqui e eu vou utilizar o Alert Controller então para mostrar os resultados do latitude e longitude, tá bom? Lembrando que os meus resultados vão ser diferentes do seu, porque você está, enfim, numa latitude e longitude diferente da minha. Então, se os números não estiverem batendo, tá certo? Saiba que é por conta disso. Senão daqui a pouco, poxa, professor, você tá dando um número diferente do meu, o meu programa tá errado. Não tem nada de errado. Então vamos lá. Let alert igual a this.alertController.create. Então essa função faz a criação para mim e eu vou colocar aqui, então, title, vou colocar aqui, ó, debug, né, o famoso debug de console, e vou colocar aqui
como subtitle. Então vou colocar aqui, ó, resp, que é a variável, chords, latitude e longitude. Então, se você já me acompanhou até agora, você sabe que eu gosto de utilizar a string dessa forma, string interpolada, tá? Eu vou colocar mais uma interpolação de string aqui, resp, chord, latitude, tá? Então, basicamente isso que ele vai fazer, daí eu tenho que dar o alert.present. Present que faz a exibição desse alerta. Legal? Ah, falta só eu incluir um botão aqui, porque se eu não incluir o botão vai ficar difícil da pessoa clicar, não vai ter nada, né? No nosso caso a gente ainda, e a gente pode ter um problema, tá? Outra coisa também, por algum motivo que eu também não consegui identificar, o cat aqui no erro, ele só vai funcionar assim, ó, ponto message, tá certo? Error.message, e eu vou colocar também aqui, só por desencargo de consciência, o outro alert, informando aqui então que a gente pode ter algum problema caso as coisas não funcionem direito, e a gente pode enxergar o problema. Daí eu vou colocar aqui, ó, erro, vou limpar isso aqui, erro ao capturar a posição. Eu estou fazendo só para que a gente possa chegar direto no alvo, que é o quê? Mostrar a latitude e longitude, que é o primeiro passo, tá? Então vou colocar aqui error message e depois eu arrumo, tá? O código da aplicação final tá bem bonitinha, tá bem legal, tá? Então você não precisa ficar preocupado com isso aí. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos lá, vamos revisar. Eu fiz o método ele está sendo definido aqui, ó, OpenGeoLocation Modal, tá aqui OpenGeoLocation Modal, antes ele não existia. Eu instalei o plugin. Agora eu estou executando o objeto aqui geolocation, que executa esse método getCurrentPosition, que ele vai retornar uma resposta para mim. Qual é essa resposta? Deixa eu só indentar aqui. Qual é essa resposta? Vai ter as coordenadas de latitude e as coordenadas de longitude. Eu estou mostrando isso dentro do alert e ele vai mostrar então para mim na tela dois números. Vou colocar aqui, ó, posição, só para ficar um pouco mais legal, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui agora? Eu não posso, só lembrando que eu não posso executar com LC, no meu caso, e uma segunda observação para quem está no emulador, assim como eu, você sabe que eu estou no emulador, que é para você ver minha tela, tá? Se você quiser definir uma outra posição, você vai ter que vir aqui, ó, location, e ele está definindo as posições aqui, ó, longitude e latitude, tá? Esses valores são valores fixos que vêm dentro do emulador, você pode trocar se quiser. Eu não vou trocar, vou deixar o que veio aqui, tá certo? Mas ele vai chamar isso aqui. Se de repente você fala assim, poxa, não tá dando a minha latitude e minha longitude, não vai mesmo, porque o emulador ele tem esses dois números fixos. Legal? Então, se você tiver aqui no Android Emulator como eu, tá certo? Clica nesses três pontinhos, que aqui na aba localização ele vai dar esses números. Se você tiver em outro emulador, como no Genymotion, enfim, qualquer outro, aí esse emulador, então, ele tem o atalho para isso. Legal? Então, vamos lá, vamos carregar aqui a nossa aplicação. Então, vamos lá. Estou aqui com o meu emulador ligado, já vim na tela de entrada de dados e cliquei no pininho aqui. Então, quando eu clico no pininho, ele está perguntando assim, você deseja permitir que a aplicação MyApp, que é o nome da nossa aplicação temporária, né? Depois a gente precisa ajustar isso, acesse a sua localização, daí você precisa dar permitir. Então, quando você clicar aqui em permitir e clicar no botão de novo, ele vai mostrar a posição para você. Então, a posição está dando 37,42 e menos 122,08. Se a gente clicar aqui, está batendo a posição do emulador. Então, isso significa que o nosso dispositivo ele está pegando a posição correta. Isso já é um indício que as coisas estão começando a caminhar de uma forma interessante, tá? Só que agora, vamos voltar aqui no nosso código. Aliás, deixa eu abrir aqui, foi meio de improviso, só para a gente poder mostrar uma situação. Curso meu primeiro aplicativo, eu estou aqui na minha outra tela, mockup, e eu vou abrir aqui o mockup para a gente, tá? Vamos lá, estou aqui com o mockup. Então, se você perceber, deixa eu abrir o mockup aqui que eu preciso dar um zoom, né? Ele, nesse pino aqui, ó, na tela principal, nesse pininho aqui, ele mostra assim, ó, um pininho e um endereço, né? Então vai aparecer aqui, Rua Jacira 100, é um nome qualquer
que eu coloquei aqui para o mockup funcionar, tá certo? Só que isso aqui não é latitude e longitude. Latitude e longitude é um número para dar uma posição onde você está no globo terrestre. Agora eu preciso de um segundo serviço, que esse segundo serviço sim, ele vai, a partir da minha posição, fazer o quê? Dar o endereço, tá bom? Isso é um serviço importantíssimo e, para nossa sorte, ele já é também nativo do próprio Ionic, né? Então, se ele já é nativo do próprio Ionic, vamos utilizar. Nesse caso aqui, esse plugin chama Native Geocoder. Tá vendo? Se eu clicar aqui, ó, Native Geocoder, é a mesma aba, vem na mesma documentação, tá aqui. Então o que ele faz? Ele faz um reverso do geocoding. Então, olha só que interessante. A partir do momento que eu dou um reverso geocode, que eu passo as posições GPS para ele, o que ele vai retornar para mim? O endereço. Ou seja, é o plugin perfeito para que a gente possa utilizar e para que ele possa retornar o endereço para a gente. Então a gente vai dar aqui então prosseguimento para a instalação do nosso segundo plugin, do plugin que a gente precisa para que isso possa funcionar nos conformes. Então se eu vier aqui Ionic Plugin ADD, ele vai adicionar aqui para mim. Então enquanto ele trabalha, deixa o computador trabalhar, já vem e copie o próximo, tá? Fica atento também para você estar na documentação na versão correta, como eu estou aqui, tá? Perceba-se aqui que eu estou copiando, então isso é importante para você não errar. Eu vou dar um npm install aqui. Uma vez com ele instalado, então a gente vai fazer o mesmo procedimento para que a gente possa acrescentar no app model. Então se eu vier aqui, vou copiar esse carinha aqui, ó. Vou colar aqui. E eu só preciso, na verdade, dessa classe aqui, ó, Native Geocoder. E vou colocar aqui debaixo. Tá certo? Instalei o plugin aqui, sem novidade. Agora eu vou fazer a mesma chamada que eu tenho aqui na tela New and Try. Então se eu vier aqui em cima, vou importar o plugin aqui de baixo, Geocoder. Legal? E esse plugin, então, só para a gente voltar aqui e recapitular, ele vai ter umas opções, né? Deixa eu só importar esse cara aqui completo, para que daí a gente já faz a explicação correta. Volto então aqui, Geolocation Public, tá? E utilizo esse cara aqui. Então, voltando. Então, lá no método, o que eu vou passar? Eu vou pegar, então, a posição latitude e longitude das coordenadas do GPS e vou passar para ele. Quando ele executar, o método then dele vai retornar para a gente, ó, uma variável result com o primeiro índice. Essa variável ela vai vir preenchida com uma série de informações. Quando você acompanhar aqui comigo, ver a informação dele, você vai entender do que eu estou falando. Então, olha só, voltei aqui. Então, no resultado do then, no caso desse carinha aqui, eu colo então o reverso aqui da posição GPS. Então vou jogar essas opções aqui para fora. Vou colocar aqui, ó, Geocoder options, só para não ficar uma variável options flutuando aí, tá? Aqui eu vou pegar a resposta do GPS, ó, latitude, e vou pegar aqui a resposta do GPS longitude. É bom também a gente trocar essa variável de resp. Aqui, ó, pressionar. Olha só, dou 2 cliques na variável, na palavra que eu quero trocar e vou pressionando Ctrl D. Ctrl D, vim para cá, Ctrl D, vim para cá e para cá. Quero trocar, então, essas 5 ocorrências aqui. Então, quando eu pressiono Ctrl D, ele já deixa selecionado para mim. Eu vou colocar aqui, ó, Geocode. Tá bom? Interessante, né? Então, vamos lá. Geocode. E daí, o que me interessa? Me interessa essa ocorrência aqui, ó. Vou vir aqui. Opa, acho que eu estou fazendo besteira. Deixa eu voltar. Pegar desse. Então,
Vou colocar aqui. Console log. Não, eu abri demais. Que isso. Esse é desse, tô perdido aqui, tô perdido em chaves. Agora o Python nessas horas é muito bom por conta disso, não tem chave. Então, vamos lá. Then result, tá? Daí ele vai retornar para mim um result no 0. Agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa mesma ocorrência aqui que eu tenho do alert, eu vou jogar ele para cá para dentro, recortei e vou fazer o que? Vou jogar o JSON Stringify para cá. Só para a gente ver, né? Já que como a gente não tem debug, vamos assim mesmo, vamos meio capenguinha e a gente vai resolvendo. Vamos lá? Então agora vamos colocar esse cara aqui para rodar. Vamos voltar de novo, Ionic Run Android. Então eu estou aqui com o meu aplicativo rodando, clico no mais, clico aqui no pino e ele começa a trabalhar. A gente já vai consertar isso daqui, tá bom? Fica calmo, que esse delay aqui é perigoso. Mas olha só que interessante. Essa estrutura aqui para mim é a estrutura que retorna em função da minha latitude e longitude, né? Da latitude e longitude que eu tô agora. Então ele colocou aqui, ó, meu country code é US, country name United States, postal code Administrative Area California, ou seja, isso aqui é o endereço da Google, né? Então ele colocou aqui, ó, Anfiteatro Parkway 1600 é o endereço da Google, certo? Vamos vir aqui, só fazer uma brincadeira, e vamos vir aqui então aqui no maps.google e vou colocar aqui, ó, MASP Avenida Paulista. Então se eu quiser fazer esse teste aqui, ó, se você vier na URL do Google, talvez esteja esteja pequeno para você ver aqui, mas se você digita o endereço e o Google pina para você, aqui em cima fica a latitude e longitude. É só você procurar. São dois números negativos, no caso aqui do Brasil, né, que a gente está na latitude de baixo, no sul. Então ele vai aparecer aqui, na longitude, aliás, vai aparecer menos 23 e menos 46. Se eu vier no meu emulador, ele vai falar assim agora, o que você quer? Longitude menos... Vou copiar, né? Bem mais prático. Copio isso aqui e copio isso aqui. Vamos ver se eu acertei, né? Porque eu não tô invertendo as bolas aqui. Então ele ficou send. Isso, vamos lá. Então agora se eu clicar aqui de novo, vamos ver. Como é que ele vai rodar, se comportar. Ele não carregou a latitude correta. Vamos ver. Send, é isso. Vamos ver. Por algum motivo aqui o meu emulador, vamos ver, fazer a última data point. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui, porque fazer essa improviso no meio da aula é meio complicado, que você pode ficar esperando. Eu vou deixar essa função aqui e a gente vai abrindo e fechando o aplicativo para ver, porque talvez o emulador não esteja passando essa posição GPS para esse lado de cá, tá bom? Mas não tem problema. Mas o que eu recomendo você é fazer esse teste, né? Nesse teste aqui, nem que esse teste seja forçando os valores que vierem. Boa ideia. Vamos fazer o seguinte, vamos forçar aqui, vamos forçar a barra, na verdade. Latitude, menos 23. Vamos forçar a barra aqui então. E longitude, menos 46. E a gente inicia de novo. Só para a gente bater o martelo para ver se esse geocode mesmo é de verdade, certo? Então vamos lá, vamos colocar aqui ele para funcionar. Então uma vez que eu estou com o meu aplicativo, clico no mais, pininho, e então ele deve mostrar o endereço de São Paulo, né? Então Country Code BR, Country Name Brasil. Então apareceu aqui São Paulo, localidade, sublocalidade, Rua Cerqueira César, deve ser lá mais, Rua Peixoto, deve ser mais lá no finalzinho desse endereço. Legal? Então parece que isso aqui então ele está funcionando, né? Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa começar a trabalhar para que esses valores aqui, deixa eu clicar aqui de novo. Vamos lá. Vamos, meu filho. Isso aqui ele consulta a internet, tá? Então por isso que às vezes ele fica um pouco lento. A gente precisa então agora começar a pegar esses valores aqui para compor o nosso endereço.
e para que ele fique composto naquele formato que a gente já tanto conhece, que é o formato brasileiro. Enfim, é o formato que a gente conhece. Tá, então vamos lá. Então, debug, eu vou vir aqui, só um detalhe, vou limitar a uma resposta, porque só interessa uma resposta pra gente, e a gente vai começar agora a trabalhar. Só que para trabalhar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com você aqui, eu vou copiar e colar o código que eu tenho na minha aplicação principal, aqui uma aplicação final, e daí a gente vai conversando sobre ele, vai dissertando sobre ele, tá? Deixa eu pegar aqui, source, app, pages, new entry.ts, que é um código bem mais completo. Então vou vir aqui. Tem gente que não gosta, pô, professor, fico muito confuso, copiando e colando, mas não tem problema, eu te explico. Vamos lá. Colei aqui, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o Load Controller. O Load Controller é uma outra coisa que pode ser que você não conheça, que ele vai colocar um spin ali, ele vai ficar rodando, tá? No momento que alguma coisa demorar. Então vou colocar aqui, ó, Alert Controller. Subir esse cara aqui. Load Controller. E qualquer dúvida, né? Enfim, a vantagem de videoaula é isso. Você pode ir, voltar, e se mesmo assim ficar com dúvida, lembra que a gente está lá no clã. Então vamos lá. Primeira coisa, olha só o debug. Abrir isso aqui, ele, enfim, vai mostrar um logzinho, daí ele vai dar um loading. Eu vou colocar aqui aguarde, ou seja, ele vai ficar um spin rodando lá e vai mostrar pra gente o spin e vai esperar até o momento que isso aqui rodar. Então ele vai dar o load present, vai colocar alguns valores, ele vai consultar o GPS, vai pegar e guardar nas variáveis latitude e longitude, tá? E ele vai invocar o native geocoder. Vai fazer o código reverso baseado na latitude e longitude que eu guardei aqui, certo? E então ele vai dar o loading dismiss. O que significa isso? Ele vai parar de executar a rodinha lá do loading. Se o geocode result, que foi o valor que veio aqui, tiver um length, porque ele é um array maior que 0, significa que ele retornou resultado, tá? Aqui, ó, if maior que 0, deixa eu só dar o menor aqui, ó. If maior que 0, sim, faço o resultado que a gente está querendo. Se não, eu coloco aqui erro de localização, não foi possível encontrar o endereço desta localização. Significa que seu endereço lá, enfim, você deve estar num lugar distante ou muito louco lá que o GPS não conseguiu pegar. Mas olha só que interessante, peguei aqui o geocode result e coloquei aqui locality, geocode result, o índice 0 locality, software, subsoftware e o complete address, que daí esse é o endereço que a gente quer ser composto. Então vai ser endereço, número e localidade, né? Então vai aparecer o nome da rua, o número e o bairro, tá? Assim, traduzindo aqui para o nosso português. Daí ele vai colocar um alert, usar essa localização, eu coloco aqui não, sim, se eu usar essa localização, eu vou passar para o entry, tá? E deixa eu só recapitular, o entry é o objeto que a gente está usando para dar o insert db aqui, olha só, entry amount, entry category id, tá certo? A gente está usando para passar, inclusive é o objeto que está sendo utilizado lá no form com ngModel, tá? Mas eu estou usando ele mesmo, ó. Então você usa ele e coloca uma chave, a chave que você bem entender. Então eu estou colocando aqui, ó, latitude, longitude e endereço, tá? E por que eu estou guardando latitude e longitude no entry, lá que a gente vai guardar no banco? Porque se tiver algum problema, a gente pode depois no futuro fazer uma versão 2 desse aplicativo que ele sincroniza offline. Até porque, como eu comentei, o dispositivo ele tem que estar ali ligado na internet, senão ele não pega. Então, o que a gente vai fazer? Vai guardar isso aí, porque se caso o address estiver vazio, depois a gente pode inventar uma funcionalidade no nosso software que ele completa o endereço depois quando ele estiver online, tá? Mas a gente não vai se preocupar com isso ainda, que não é objeto da nossa aula agora, tá certo? Então, o que ele fez? Add button, sim, render, daí ele vai pegar latitude, esse render aqui a gente já usou, né? A gente já usou lá no report, então já expliquei. Latitude, longitude e endereço das variáveis que eu estou montando aqui, tá? Alert present, ele vai mostrar para mim e ele dá ok ou não. Daí aqui é o else do erro de localização e aqui é o else do erro de localização
da referência reversa e aqui é do GPS, tá certo? Então depois você pode baixar o código lá e dar uma olhada bem direitinho, ok? Bom, é isso. Estou guardando aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou rodar agora e vou quebrar essa aula em duas partes. Então nosso objetivo então, agora com essa aula, é mostrar um Alert Controller que ele vai ter o quê? O endereço completo da nossa localização, tá bom? Então vamos lá, deixa eu executar aqui o emulador. Então estou aqui com o meu programa rodando, clico no mais, clico aqui no pino e ele fica ali rodando. O aguarde aqui, que a minha internet é boa, mas o aguarde piscou. Né? Então, usar essa localização, Anfiteatro Parkway 1600 Mountain View. Sim. Quando eu cliquei em sim, então significa que ele fez o quê? Ele definiu essas variáveis aqui, ó. Sim, peguei aqui a função render e joguei latitude, longitude e address, tá bom? Agora o próximo passo, na parte 2 dessa aula, o que eu vou fazer com você? Eu vou adaptar essa função aqui, então, de insert, olha só, do add in try, e vou adaptar essa função aqui para que ele possa agora guardar no banco, que é a parte molezinha, né? É a parte tranquilo, mamão com açúcar, tá bom? Mas eu vou dividir a aula em duas partes para não ficar muito cansativo, a gente já está com 30 minutos de aula aqui e você pode fazer depois o exercício, tá bom? Um forte abraço, até a próxima aula.